A paz do Senhor, irmãos. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson. E é sempre bom ter você conosco aqui no nosso canal. E nós estamos hoje aqui na nossa 8ª lição, certo? Desse quarto trimestre de 2020. E nós estamos estudando a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação. Então eu quero convidar você a estar conosco. E hoje que nós estamos aí testando uma nova forma de ministrar aula, nós como professores, irmãos, nós precisamos sempre procurar uma melhor forma de entregar para os nossos alunos o conteúdo que nós temos estudado, que nós temos preparado. E nós sempre precisamos procurar novos métodos, certo? Você como professor, você como professora, procure novos métodos de levar ao seu aluno o conhecimento da palavra de Deus, ok? Use a tecnologia se for possível, procure novas formas. Para quê? Para que você possa levar o seu aluno ao maior conhecimento da palavra de Deus. Vamos então para o nosso texto áureo. O nosso texto áureo, irmãos, ele encontra-se ali em Jó, capítulo 11, versículo de número 18, e ele vai nos dizer bem assim: e terás confiança, porque haverá esperança, olharás em volta e repousará seguro. Jó, capítulo de número 11, versículo de número 18. E a verdade prática diz assim: segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Ou seja, a ideia de Zofar, tal qual de Bildade, tal qual de Elifaz, é que a partir do momento que você leva uma vida certa, uma vida reta, você não terá tribulações na vida, você não terá aflições. Mas veja bem, a verdade prática é aquilo que nós devemos guardar. É um resumo da nossa lição. E a verdade prática vai dizer assim: segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação, tá? E esta palavra tribulação, ela pode ser traduzida por dificuldade, enfermidade, problema financeiro. É aquele momento que te tira da normalidade, que chacoalha a sua vida. Então, todos nós passamos por tribulação. E nós vamos já para o nosso primeiro tópico. E o primeiro tópico da nossa lição, ele vai nos dizer bem assim: Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. E o subtópico 1 diz: Deus grande e sábio. Então, o que Zofar vai defender? Ele vai defender que o sofrimento de Jó faz parte da sabedoria de Deus, ou seja, Jó está sofrendo. Por que Jó está sofrendo? Ele está sofrendo porque em algum tempo ele pecou, né? Ele quebrou a aliança dele com Deus, a moralidade, como nós vimos na questão de Bildade. Mas Zofar, ele vai ser o amigo de Jó, né? Que mais vai machucar o patriarca. Por quê? Porque ele vai falar duramente, né, contra a sabedoria de Jó, vai falar duramente contra a vida de Jó. Então, ele vai machucar mais do que os seus amigos. E essa é a questão. Muitas vezes, irmãos, nós vamos buscar conselho ou recebemos conselhos de pessoas que não conseguem se colocar na posição que nós estamos, tá? A Bíblia, ela vai falar do amor, certo? Vai falar do amor de Deus, vai falar do amor entre amigos, vai falar do amor de família. E esse amor também ele é traduzido por outra palavra, chamada empatia, ou seja, colocar-se no lugar do outro. Empatia quer dizer você sofrer o que o outro está sofrendo, se colocar. Jesus, quando veio ao mundo, ele empatizou-se conosco, de tal maneira que o escritor aos Hebreus vai dizer que hoje nós temos um sumo sacerdote que conhece o que nós vivemos. Ou seja, Cristo Jesus, ele é o nosso sacerdote. Por quê? Porque ele sabe o que nós estamos passando,
ele conhece o nosso sofrimento. Então, Zofar, ele vai apontar para Jó e vai dizer: Jó, tudo aquilo que você falou, as suas palavras de defesa são exageradas, desrespeitosas, cheias de justiça própria e ignorantes sobre as coisas de Deus. O que Zofar vai dizer? Vai dizer que Jó, ele simplesmente abre a boca ao vento. Zofar vai dizer que Jó é um falador, simplesmente um papagaio que fala mais do que deve. Então, irmãos, nós precisamos compreender que quando nós lemos, por exemplo, os textos de Zofar, os textos de Bildade, os textos de Elifaz, nós não podemos usá-los em pregação. Por quê? Porque esses textos, eles estão na Bíblia para o nosso ensinamento, para o nosso conhecimento, mas eles são doutrinas falsas. Todas as doutrinas de Elifaz, Bildade e Zofar e depois de Eliú, eles têm uma meia verdade. Tá? Eles vão falar de verdades divinas, mas deixa eu te explicar uma coisa. Dentro da teologia, dentro da Bíblia, uma meia verdade é uma mentira completa, é uma heresia formada. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, existe uma única verdade que nós precisamos utilizar. E esta verdade, ela é Cristo. Tá? Então, a teologia de Zofar, de Bildade e de Elifaz, ela é cheia de meias verdades. E quando eles vão falar dessa defesa de Jó, eles vão dizer que Jó, ele se está usando palavras para encobrir o seu pecado. Tá? Então, e nós vamos ver aqui no discurso de Jó que Deus, o que? Ele não é indiferente à ação do ímpio. A Bíblia vai deixar bem claro, Elifaz vai usar isso. Tudo que o homem plantar, ele semeará. Isso é verdade. Por diversas vezes, a Bíblia, ela trata desse assunto. Mas, irmãos, veja bem, isto é verdade para o ímpio, mas isso é verdade para o justo. Tá? Tudo que nós plantamos, se plantamos coisas boas, sim, nós vamos colher coisas boas. Se nós plantamos coisas más, nós iremos colher coisas más. Jesus bem disse que nós não poderemos colher uvas de figueiras. Então, tudo que nós plantarmos, nós iremos colher. Mas também muitas das coisas que acontecem na nossa vida, elas acontecem de forma indistinta. Nós podemos plantar coisas boas, né? Esses dias atrás eu fui no mercado e saindo com o carrinho, eu estava na calçada e do lado meu estava uma senhorinha dos seus 70 e um punhado de anos. E ela estava debruçada sobre o carrinho. E ela indo, de repente ela bateu numa tartaruga, aqueles quebra-mola assim, e o carrinho virou. E eu estava bem do lado dela. Eu parei e fui atender ela, certo? Eu fui socorrê-la. E socorri, ajudei ela. Irmãos, quando as pessoas começaram a olhar para mim, eles imaginaram que eu era filho ou era neto dela, e as pessoas passavam com aquele olho acima de mim, me julgando, como se, quem é ele? Não cuidou da mãe, não cuidou da avó, né? E eu fiz uma boa ação para aquela senhora, tá? E automaticamente as pessoas que não me conheciam, não sabiam da história, eles olharam julgando a minha atitude de socorrê-la, como se eu tivesse deixado que a minha mãe e a minha avó sofressem um acidente. A questão de Jó é exatamente isso. Ele tem certeza da sua inocência, ele tem certeza da sua comunhão com Deus, mas a questão dessa teologia falaciosa de Zofar, que o justo não passa por tribulação, vai impedir que as pessoas compreendam que mesmo ele sendo justo, fazendo coisas boas, situações adversas vêm. Comigo, eu fiz uma coisa boa, eu fiz uma coisa justa, mas uma situação de julgamento, uma situação adversa veio. Então, todos nós passamos por dificuldades e aflições. E
O terceiro subtópico o tópico diz assim: tolos se passando por sábios. Jó vai se levantar e vai dizer para os amigos deles: vocês todos são tolos, tá? Querendo ser sábios, vocês estão sendo tolos. Por quê? Porque eles não conhecem a verdade de Deus e abrem a boca para falar, tá? E nós precisamos tomar muito cuidado. Provérbios vai dizer que a palavra dita o seu tempo são como maçãs de ouro em salvas de prata. Então, ou seja, nós precisamos, irmãos, conhecer o nosso tempo de falar, mas nós precisamos conhecer também o nosso tempo de se calar. E veja bem, olha que o escritor da nossa lição, pastor José Gonçalves, ele vai dizer para nós. Este, juntamente com seus amigos, havia se levantado como legítimo representante do saber, do verdadeiro saber. Zofar, pois, pretende representar o próprio Deus em seu discurso. Ou seja, quando Zofar fala, ele não fala simplesmente, ele se coloca no lugar de Deus. Ele se coloca como representante de Deus. E nós temos visto hoje muitos charlatões por aí, certo? Que estão usando a mesma premissa de Zofar. Eles estão se autodenominando porta-vozes de Deus e estão trazendo esta sabedoria, sabedoria que nem mesmo eles têm. E isto vai ferir a Jó, porque Jó conhece a sua intimidade com Deus, Jó conhece a sua sabedoria, a sua integridade. E quando Zofar lhe ataca, ele chega a ficar atônito. E até mesmo, nós vamos ver depois, ele chega a ser abalado espiritualmente e fisicamente com as palavras de Zofar. O tópico de número 2 vai dizer assim: a conversão como resposta à aflição. Na ideia de Zofar, nós vamos ver isso nesse tópico, que para Zofar, a conversão, ou seja, essa mudança de vida, seria suficiente para quê? Para transformar aquilo que Jó estava vivendo. Então, ele vai usar a ideia da purificação moral, segundo coloca o pastor José Gonçalves. E o que ele vai dizer? Ele vai dizer que ele tem algumas dúvidas sobre a vida do patriarca e como seus antecessores, ele vai dizer que Jó, ele está em pecado, tá? E isso, irmãos, é uma condição muito triste e complicada de nós alegarmos, tá? Jó conhecia a sua natureza, Jó conhecia a sua vida, Jó sabia que ele estava aí vivendo uma vida de santidade com o Senhor. Então, Jó, ele vai, nós vamos ver mais para frente, entrar até mesmo numa crise, uma crise espiritual. Ele vai viver momentos de angústia, por quê? Porque ele vai ter certeza da sua vida de integridade. E ele vai, por outro lado, ver o seu sofrimento, ver os ataques que estão sendo, estão sobre a sua vida, os seus amigos, pessoas do seu convívio, do seu respeito, estão ali lhe atacando e dizendo que ele está passando que ele está em pecado, né? Então, o irmão Jó, ele vai passar por dificuldades. E nessa ideia da purificação moral, da nossa condição como homens, de mudar o que nós estamos vivendo, Zofar, ele vai enumerar aqui 3 passos para Jó mudar a sua vida. Primeiro, uma conduta correta, tá? Uma conduta correta. Terceiro, uma vida de oração. E quarto, renúncia ao pecado, tá? Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo o que no período de Jesus e dos apóstolos vai ter o nome o quê? De fariseu, certo? Entendeu?
O farisaísmo, irmãos, na época de Jesus, vai falar esta mesma ideia, que uma conduta correta, ou seja, nós vamos olhar para os fariseus. Quando na questão da mulher adúltera, certo? Eles se colocam lá como donos da verdade, senhores da justiça. E eles pegam e eles vão atacar aquela mulher. E Jesus olha para eles assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Tá? Então, o farisaísmo de Jesus, do tempo de Jesus, ele falava desta conduta correta. Vida de oração. Jesus vai contar a parábola do publicano e do fariseu, que o publicano batia no peito e chorava, lamentando suas misérias. O fariseu batia no peito dizendo que não era como aquele publicano. Tá? E a renúncia pelo pecado. Tá? Os fariseus, eles viviam assim numa áurea de santidade, aonde eles eram imunes ao pecado. Tá? Então, é mais ou menos esta vida que Zofar está indicando a Jó que ele deveria viver. Então, veja bem, vamos continuar a história do farisaísmo de Zofar. Então, segundo Zofar, se Jó cumprisse estas condições, veja bem, condições, reconhecendo que estava em pecado, Deus o restauraria da sua miséria. Veja bem a questão das condições. Qual é a condição para ser salvo? A verdadeira conversão. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Como funcionava a salvação no Velho Testamento? A salvação era no Jesus, no Cristo que viria. E a salvação no Novo Testamento? A salvação no Cristo que veio e voltará. Então, Jó, ele tinha uma fé viva. Nós vimos na lição passada ele gritando ao seu amigo Bildade: eu sei que o meu Redentor vive. Ou seja, ele vivia uma vida de fé. Mas para Zofar, certos aspectos depois de feitos trariam a salvação, tá? Trariam o favor divino. E isso é uma grande mentira. Tá? E por que Jó iria confessar algo que ele não tinha? Certo? Ele não se encontra o pecado de Jó. A ideia aqui de arrependimento é diferente da ideia bíblica de arrependimento. Porque a ideia de Zofar é uma ideia externa. Tá? É uma ideia externa, onde o homem, por seus méritos, ele consegue alcançar o favor divino. Então, no caso de Zofar, não seria arrependimento, seria remorso. O que é arrependimento? Arrependimento é uma mudança consciente de vida. Você olha o seu pecado, você reconhece o seu pecado, você abandona o seu pecado e você começa a viver uma nova vida. E o que é remorso? Remorso, você tem o seu pecado descoberto, você chora, você se entristece, você o abandona por um tempo, mas logo você é instigado a novamente buscar este pecado. Então, a ideia de Zofar é uma ideia o quê? De algo moral, de algo externo, algo que você faz externamente. E ele vai fazer o quê? Ele vai abandonar, ele não aceita a ideia de graça divina, de um Deus gracioso, que nos perdoa, não porque nós merecemos, mas nos perdoa porque ele ama aqueles que ele criou. Então, nós vamos ver ali mais um favor de méritos, aonde você alcança méritos, é como você vai fazer um concurso. Tá? Você vai lá com seus créditos. Quanto mais faculdade, quanto mais livro, quanto mais tempo você tem em determinada função,
são créditos que você vai recebendo. Para Zofar, a vida com Deus seria isso, algo meritório, algo dos nossos créditos. Sendo assim, é o que? É possível, veja bem, é possível, na ideia de Zofar, negociar com Deus. Tá? Negociar com Deus. E nós vamos ver isso acontecendo lá em Atos capítulo de número 8. Vai aparecer um cara chamado Simão o Mágico, que ele olha o que os apóstolos estão fazendo, os milagres, o batismo com o Espírito Santo, e o que ele vai fazer? Ele falou, vamos negociar? Eu ofereço dinheiro pelo aquilo que vocês têm. Né? Jesus vai falar disso também lá em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Jesus vai dizer assim, falou, olha, muitos virão e dirão, mestre, mas em seu nome preguei, em seu nome eu fiz milagres, em seu nome fiz muita coisa. Ele vai dizer o quê? Afastai-vos de mim, porque não vos conheço. Por que não os conhece? Porque eles faziam pelo reconhecimento, não faziam simplesmente pela gratidão daquilo que Deus já havia feito nas suas vidas. E essa história de negociar com Deus vai trazer o que para Jó? Vai trazer uma angústia para o patriarca. Por quê, irmãos? Veja bem, Jó, ele se reconhece como sendo um homem que está buscando fazer tudo certo. Tá? E os seus amigos, e principalmente agora Zofar, ele vai insistir que Jó confesse o seu pecado. Mas que pecado? O que Jó precisaria confessar para que ele fosse livre dessa situação? Tá? As acusações dos amigos de Jó, a situação que ele estava vivendo, trazia o quê? Trazia angústia, trazia tristeza, preocupações para Jó. Então, Jó ele vai começar a se sentir angustiado. E isso, irmãos, é muito próximo de nós. É por isso que nós gostamos tanto do livro de Jó. Porque o livro de Jó se assemelha muito conosco, comigo, com você. Nós temos uma familiaridade muito grande com Jó. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós estamos atacados, angustiados, e nós não sabemos como tratar. E aí vem o desânimo, vem o abatimento. Tá? Nós não podemos julgar a Jó pelo seu abatimento, até mesmo pelos seus momentos de desespero, porque isso prova muito mais que Jó é homem como nós somos, certo? É um homem à nossa semelhança. E nós precisamos, irmão, precisamos muito compreender isso. Para quê? Para que possamos viver uma vida plena que as nossas dificuldades, as nossas limitações nos fazem ser humano. E a Bíblia vai fazer questão, irmãos, de revelar grandes homens e mulheres de Deus que viveram seus enfrentamentos em dificuldade. Nós vamos ver Abraão, nós vamos ver Jacó, nós vamos ver Davi, que a Bíblia não esconde as suas falhas, não esconde os seus pecados, antes as revela para quê? Para que nós possamos entender que somos falhos também, e o Senhor ele sempre está prestes a nos ajudar. Os amigos de Jó estavam apontando para Jó como se ele não pudesse em nenhum momento se abater pelas dificuldades. Mas a Bíblia vai mostrar que Jó, em todo tempo, tinha uma fé inabalável em Deus, uma fé viva. E a pergunta de Jó era assim, era a pergunta de um homem crente. Veja bem, um homem crente, piedoso, porém angustiado, que não tem medo de expressar a sua verdadeira condição humana. E muitas vezes nós não queremos demonstrar o nosso sofrimento, a nossa dor. E o que acontece? Nós camuflamos, nós colocamos máscaras, né, para nos apresentarmos diante das pessoas, e na verdade o Senhor ele simplesmente quer que a gente chegue para ele e diga: Senhor, tá doendo, tô sofrendo, tá difícil, porque ele nos conhece e conhece a nossa capacidade. Vamos lá então, irmãos. O tópico de número 3 vai trazer aí como título: Deus julga e castiga os pecadores. Tá?
E o que nós precisamos compreender disso? Sobre o castigo dos maus. Nem sempre nós vamos ver o castigo dos maus. Tá? Muitas vezes, o que vai acontecer? Vão passar dias, vão passar tempos, e aos nossos olhos, os maus, eles vão prevalecendo. Quando Jesus ele contou a parábola do rico e do Lázaro, o que Jesus está falando? Está falando de um homem que na sua vida, o rico, ele sempre teve tudo, teve uma vida regalada, mas não teve uma vida de comprometimento com Deus. Por outro lado, o homem que é chamado de Lázaro, que era um mendigo, na sua vida terrena, ele viveu uma vida de sofrimento. Ele viveu uma vida de dificuldade. Ou seja, ele viveu uma vida atribulada. E quando os dois morrem, os seus caminhos são diferentes. Aquele que sofria nesta terra vai ter um encontro com o Senhor nos céus. Aquele que vivia regaladamente nesta terra, ele vai se afastar de Lázaro. Ele vai para o inferno. Porque muitas vezes, aos nossos olhos, nós não vemos a aflição dos ímpios. E isso vai trazer o quê? Vai trazer para Asaf, no Salmo 73, um grande desgosto, uma grande angústia. Por quê? Ele está olhando para si. Ele é cantor do templo, ele procura fazer tudo certo. E ele está sofrendo. E por outro lado, existem homens que não têm nada com Deus, estão vivendo de uma vida de sofrimento, de prazer. E ele vai dizer assim, eu quase me desviei por causa disso, porque eu olhei para os ímpios, e para ele parecia que ia tudo bem, e olhei para mim, e eu via só sofrimento. Então, a ideia de Zofar, né, é que o castigo aqui é somente para o ímpio, mas o justo também sofre. E é isso que nós temos aqui, certo? Jó diante de um paradoxo. Ou seja, são pensamentos que não batem, que não unem, contradições. E qual é o paradoxo de Jó? Ele vive uma vida correta, busca servir a Deus, com santidade, com interesse de coração. Por outro lado, seus amigos estão apontando para a sua vida, estão dizendo que ele está em pecado, que tudo que está acontecendo na sua vida é por quê? Porque ele está desagradando a Deus com a vida que ele está levando. Então Jó, ele se coloca num momento de tamanha angústia, né, e apreensão, que ele começa até mesmo, irmãos, a questionar sobre a sua existência. E ele vai fazer uma pergunta. Por que razão vivem os ímpios e envelhecem e ainda se esforçam em poder? Né? Como já falamos a questão de Asaf. Ele está olhando o que os ímpios, tudo o que eles fazem, acaba prosperando. E ele está procurando levar uma vida justa. E não está dando certo. Certo? Ele está levando uma vida de integridade. Não está dando certo. E isso, irmãos, é um paradoxo que nós vivemos sempre. Tá? Muitas vezes nós procuramos fazer o que é certo. E o que é certo não é recompensado. E o ímpio, ele, pela sua vida, que agrada ao mundo e ao príncipe desse mundo, as pessoas olham para ele e se agradam do que ele está vivendo. Esse é o nosso paradoxo moral, nosso paradoxo de santidade. Pensamentos que não batem. Você olha e muitas vezes vê o justo perecendo e o ímpio enriquecendo. E Jó, ele vai contrapor a sua vida com a vida do ímpio. Ele está sofrendo, o ímpio está vivendo regaladamente. Ele procura fazer tudo certo, o ímpio leva a vida de qualquer jeito. E aparentemente, ele está simplesmente a sofrer. Tá? E é isso que vai trazer para Jó uma angústia. Mas o subtópico 3 vai dizer assim, a verdade vem à tona. A lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois diante de Deus também faz com que o sol se levante sobre maus e sobre bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Ou seja,
o Senhor, ele preparou o mundo. E o Senhor, ele permite que os maus, eles prosperem também. Por quê? Porque muitas vezes trabalham, fazem tudo certo,